há um pouco mais de 35 anos atrás, estando na universidade, conversava muito com um funcionário que era crente, mas de uma outra igreja, que não convém aqui mencionar o nome. Eu conversava muito com ele sobre as coisas da Bíblia, as verdades espirituais, e certa vez ele me aplicou uma pergunta muito engraçada. Ele sabia de que igreja eu era, e ele disse o seguinte, fez a seguinte pergunta: é verdade que na sua igreja as pessoas que se convertem, elas ganham a salvação e depois elas podem sair, podem fazer o que quiserem e nunca mais elas perdem a salvação? E eu fiquei olhando para ele e disse: você está falando da perseverança dos santos, de uma doutrina, mas não é bem assim como você está tensionando dizer com essa pergunta que você acabou de me fazer. E eu tive que dar algumas explicações para ele no que consiste a certeza da salvação na vida de uma pessoa que professa a fé cristã. É verdade que a Bíblia ensina a perseverança dos santos. Uma vez salvo, salvo para sempre. Mas não é desse jeito. E eu queria ver com os irmãos hoje à noite alguma coisa sobre esta verdade. Abra em Filipenses, capítulo 1. Vamos ler do verso 3 até o verso de número 6. Diz o apóstolo Paulo: dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, ele há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Vamos ler todos juntos o verso 6? Novamente. Leiamos. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Vamos orar. Senhor, nós queremos mais uma vez te agradecer pela bênção de estar na tua casa nesse dia especial, para te oferecer a nossa adoração, o nosso culto, aquilo que só o Senhor é digno de receber. E queremos te dar graças também pela bênção de ter a tua preciosa palavra. Ajuda-nos a entendê-la e que teu Espírito não apenas ilumine o nosso entendimento para que tenhamos capacidade de compreender a tua revelação, mas que teu Espírito nos ajude também a guardar os princípios imutáveis da tua palavra, para que através deles nós sejamos guiados, dirigidos, consolados, repreendidos na nossa caminhada cristã, até aquele dia que o Senhor achar por bem nos chamar. Abençoa cada pessoa aqui presente nesta noite, aqueles que já são crentes, que o Senhor fortaleça na fé, e aqueles que ainda não podem dar testemunho de que passaram por um processo de transformação, que de alguma forma o Senhor possa alcançar esses corações, para que venham a te temer também e a professar o teu nome com segurança. E é no nome do Senhor Jesus que nós te oramos. Amém. Irmãos, qual a base teológica da perseverança dos santos? Nós podemos confirmar essa doutrina através de muitos textos que nós já tivemos a oportunidade de ver, onde a certeza da salvação aparece sendo formulada de forma muito clara. Mas a outra maneira que nós também
temos para confirmar essa doutrina é relacioná-la com aquelas doutrinas principais da salvação. E pensando nessas outras doutrinas que nós não teríamos a coragem de negá-las, se nós relacionarmos essas doutrinas com o conceito da segurança da salvação, nós vamos ver que nós não podemos escapar da responsabilidade de professar essa segurança absoluta naquilo que Cristo realizou por nós e que aplicou através do seu Espírito Santo à nossa vida, para que essa obra possa permanecer até o fim, como nós acabamos de ler aqui no versículo 6. Quem aqui acredita na doutrina da eleição? Você acredita na eleição? Mas preste atenção, eu não estou falando de eleição como sendo aquele conceito raso que apresenta a eleição simplesmente como a presciência divina a respeito de todos aqueles que virão um dia a crer na pessoa de Cristo depois de ouvir o Evangelho. É bem verdade que a eleição, ela tem esse lado da presciência divina, mas a eleição é muito mais do que isso. Eleição, nós podemos dizer que é o direito de Deus de escolher pecadores para que, através de um processo de transformação operado pelo próprio Espírito Santo, essas pessoas passem a pertencer à sua família. Eleição é direito de Deus de escolher pecadores, e preste atenção, de forma incondicional. É isso que a palavra de Deus nos diz. Então, se você crê nesse conceito que está nas Escrituras, você não pode deixar de sustentar a doutrina da perseverança dos santos. Porque, preste atenção nisso, é uma incoerência irresolvível pensar que Deus possa escolher alguém para ser salvo antes da fundação do mundo e essa pessoa vir a se perder simplesmente pela sua deliberação pessoal. É alguma coisa que nós não saberíamos explicar. Uma decisão da vontade humana anulando um decreto eterno da parte de Deus. Ficaria até feio nós colocarmos uma decisão da vontade humana contra o decreto eterno estabelecido pelo próprio Deus. Deus reveste aqueles que Ele transforma para fazê-los crentes, reveste de influências do Espírito Santo que os levam não somente a aceitar a Cristo, mas também a perseverar até o fim e a salvar-se, a fim de usufruir da eternidade que Deus preparou para aqueles que Ele tem chamado. E um escritor, ele pergunta, é possível conceber que os propósitos eternos da predestinação divina possam ser frustrados? Nem mesmo um arminiano ousaria tanto, diz o escritor, pois ele crê que Deus predestina para a salvação eterna aquele a quem ele prevê que perseverará e finalmente será salvo. Nós poderíamos até emprestar as palavras de Jó. No final do livro ele diz que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. E essa deve ser também a nossa confissão, a nossa declaração. Você já ouviu falar de aliança da redenção? Aliança da redenção é a ideia que nós temos nas Escrituras, especialmente no Evangelho de João, de que Deus deu ovelhas para o Filho. Se você crê nisso, como o Evangelho de João várias vezes nos apresenta essa verdade, você não pode deixar de sustentar a doutrina da perseverança dos santos. Abra sua Bíblia lá em João, capítulo 6, os versos 37 e 39. E abra também em João 17, na oração sacerdotal, o verso 6 e o verso 12.
Nesses versículos, você pode observar, segundo palavras do próprio Senhor Jesus, essa ideia da aliança da redenção, que consiste nada menos do que a doação da parte de Deus Pai para o Filho, como recompensa pela sua obediência e pelo seu sofrimento vicário, confirmando que a nossa salvação é uma possessão segura. Deus, o Pai, não volta atrás na sua promessa, e, portanto, é impossível que aqueles que são considerados unidos a Cristo, porque foram dados pelo Pai ao Filho, venham a se perder por alguma intercorrência que possa acontecer na caminhada dessa pessoa. Aqueles que foram dados a Cristo não podem se separar dele, porque estão de forma segura na sua mão. Se a salvação pode ser sintetizada na ideia de que quando uma pessoa se converte, ela ingressa numa espécie de união mística com Cristo, preste atenção nisso. Imaginar que é possível perder a salvação significa dizer que num determinado momento, por alguma razão que você pode escolher, essa pessoa, a união mística dessa pessoa que foi unida com o Salvador é desfeita. E isso é alguma coisa que nós não saberíamos explicar. E a Bíblia não nos apresenta esse tipo de coisa em lugar nenhum. Essa dissolução da união mística do crente com o Salvador, que se processa por ocasião da experiência salvífica. Nós não temos em nenhum lugar das Escrituras o ensino de que essa união é possível de ser desfeita. Você acredita na doutrina da expiação? E o que é a doutrina da expiação? É nada menos do que o pagamento justo que Deus estabeleceu, não foi o homem. Foi Deus quem estabeleceu um pagamento justo para resolver a questão do pecado. E ao estabelecer esse pagamento justo, ele próprio foi o fiador, ao entregar o seu próprio filho como sendo o preço exigido por ele mesmo para a quitação da dívida de todos aqueles que são chamados para pertencer à sua família. Essa é a síntese da doutrina da expiação. E o testemunho das Escrituras nos diz o seguinte, que nessa transação, quando Deus estabeleceu um pagamento justo e aceitou esse pagamento, que foi através da morte do seu filho, ele tinha objetivos definidos. E o seu pagamento foi eficaz, foi plenamente aceito. Foi dada a quitação de toda a dívida daqueles que estavam objetivamente envolvidos naquela transação do pagamento de pecados através do sacrifício de Jesus na cruz. O fiador pagou a dívida dos condenados envolvidos. Como é que eles poderão agora perder o pagamento que foi feito a favor deles? Além disso, o pagamento foi justo, não foi nem a mais nem a menos, e foi aceito pelo próprio Deus que estabeleceu a transação. E ele não vai voltar atrás. Ainda mais, os beneficiários, por qualquer razão que você possa imaginar, não têm competência para anular a quitação. Imagine que você tivesse uma dívida muito grande numa determinada instituição. E um padrinho seu
endinheirado, ao saber que você estava para ir para a cadeia por causa dessa dívida, resolveu, sem avisar você, ir na instituição e pagar todo o montante da dívida que era contra você. E recebeu a promissória quite. E esse seu padrinho volta na sua presença e diz: olha, a dívida aqui foi paga. A dívida havia sido estabelecida pela instituição, era objetiva, ela foi saldada. O fiador pegou o recibo de quitação e entregou para o devedor. Agora imagine se o devedor dissesse o seguinte: olha, eu não aceito. Mas já está paga. Não tem como voltar atrás. O devedor não pode anular a dívida que foi paga a seu favor. E não existe a possibilidade de alguém que tenha sido graciosamente perdoado por Deus recuar. Porque o próprio Deus que fez com que essa pessoa aceitasse o pagamento que foi feito em favor dele, o próprio Deus vai fazer com que essa pessoa permaneça no estado de gratidão eternamente. Então, se você acredita na doutrina da expiação, você tem que acreditar também na perseverança dos santos. É essa ideia, a contábil, que está por trás das palavras de Paulo em Romanos 8:1, quando ele diz: nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo. Por que não há nenhuma condenação mais para aqueles que estão em Cristo? Porque aqueles que estão em Cristo têm a sua dívida quitada. A dívida dos seus pecados foi eternamente quitada. Não dá mais para reverter o pagamento. E aqueles que foram objetos dessa quitação haverão de experimentar essa gratidão por toda a eternidade. Você acredita na doutrina da regeneração? Se você acredita na doutrina da regeneração, você tem que sustentar também a perseverança dos santos. Eu achei muito interessante isso. A natureza da mudança que acontece no pecador, quando ele é objeto da graça de Deus e tem as suas disposições íntimas mudadas, radicalmente transformadas para que ele passe a amar aquilo que Deus ama e aborrecer aquilo que Deus aborrece. Isso é regeneração. Nós não temos essa natureza capaz de amar a Deus, amar aquilo que Deus ama e aborrecer aquilo que Deus aborrece. Nós recebemos o novo homem, nós passamos pelo novo nascimento, e esse processo a Bíblia chama de regeneração. É a garantia de que essa mudança que Deus efetuou em nós, ela vai permanecer para sempre. Isso é o que eu achei muito interessante. Sabe por que vai permanecer para sempre? Porque aquele milagre que acontece na regeneração, implantando em nós uma nova natureza, acontece numa esfera íntima, tão íntima que nós não somos capazes de meter a mão lá. Olha que coisa interessante. Quando Deus implanta uma nova natureza, nos dando um novo coração, isso acontece numa esfera onde a nossa responsabilidade não chega. Nós não temos acesso a esse lugar íntimo onde Deus opera o seu milagre, nos dando um novo coração. Portanto, está fora da nossa responsabilidade reverter esse milagre que Deus um dia operou no nosso coração quando nos transformou em crente. Para amar aquilo que Deus ama e aborrecer aquilo que Deus aborrece. Nenhuma criatura tem liberdade para mudar os princípios fundamentais da sua própria natureza. Porque a Bíblia diz que essa é uma prerrogativa exclusiva de Deus. Assim como nós não somos capazes de implantar em nós um novo coração,
nós não somos capazes também de tirar de nós o novo coração que recebemos da parte de Deus. Essa é a doutrina da regeneração. Irmãos, se apostasia significa perda de salvação e não significa, a deserção irremediável enfrenta o problema do que acontece com a nova natureza que foi implantada por ocasião da regeneração. Você entendeu isso? Bem, se o crente perde a salvação e ele cai do estado de graça, a pergunta é a seguinte: o que vai acontecer com o novo coração que ele recebeu? O que vai acontecer? Certamente um homem condenado a experimentar as penas eternas, a ser castigado eternamente, não poderá ir para o inferno com o coração regenerado. Isso não existe, seria um absurdo. Você já imaginou? O camarada foi salvo, recebeu um novo coração. Lá pelas tantas ele diz: eu não quero mais ser crente, ele vai para o inferno. E aí ele vai para o inferno com um novo coração? Não há possibilidade disso. Assim como também não há possibilidade de alguém ir para o céu sem uma natureza regenerada. Impossível. Irmãos, não há nenhuma passagem bíblica onde você possa encontrar a doutrina ou a ideia ou a possibilidade da reversão da doutrina da regeneração. Não tem. Não tem em nenhum lugar. Irmãos, a perseverança dos santos não apenas parece ser mais razoável à luz de tudo isso, mas parece ser uma imposição lógica de todo o encadeamento que nós temos das principais doutrinas relacionadas com o processo da salvação. O apóstolo Paulo nos diz em Efésios 1, 13 e 14, que cada crente é selado com o Espírito Santo da promessa. E este selo, diz o apóstolo, é como se fosse uma garantia. Ele usa a palavra arrabon no grego, que significa penhor da herança envolvida. Significa dizer um depósito que foi feito da parte de Deus para aqueles que são selados desta maneira, para garantir que permanecerão assim até o fim. Já imaginaram isso? Nós nos tornamos crentes e passamos a ter apetite espiritual porque o Espírito Santo habita em nós. É o selo, é uma garantia de que verdadeiramente passamos por um processo de transformação. E Deus coloca esse selo em nós para garantir que nós haveremos de permanecer nessa condição até o fim. Porque o Espírito Santo não habita em nós de forma ociosa. Ele é a terceira pessoa da Trindade. E assim como Ele um dia iluminou o nosso entendimento para que nós compreendêssemos as verdades do Evangelho, o que naturalmente nós não seríamos nem capazes de entender, esse mesmo Espírito incansavelmente trabalha no nosso coração para confirmar o nosso estado que não pode ser desfeito, que é um estado de segurança no que diz respeito à salvação. Você acredita que Cristo intercede por aqueles que são crentes? Na intercessão do Salvador? É a última doutrina que eu queria mencionar. Na mediação daquele que é o nosso sumo sacerdote. Você acredita nisso? Muito bem. Se você acredita que Cristo, na qualidade de sumo mediador, Ele intercede por aqueles que são crentes, como a palavra de Deus nos diz lá em Hebreus, capítulo 7, 25, e que a sua operação é contínua e é eficaz,
Ou seja, você não tem nenhum momento na sua trajetória cristã que Cristo não esteja agindo como mediador, intercedendo por você. E a mediação que ele oferece em favor dos santos, por ser uma mediação perfeita, absolutamente perfeita, é uma mediação que é aceita pelo Pai. E se nós temos Cristo intercedendo por nós de forma eficaz, nós não podemos cair. Porque essa mediação que Cristo realiza a nosso favor é aceita pelo próprio Pai. Irmãos, quando Cristo roga pelas suas ovelhas, os seus apelos são justos, são perfeitos, e nós não podemos desconfiar de que eles de alguma maneira não serão aceitos pelo próprio Pai que estabeleceu Cristo como o mediador supremo da nova aliança. E como um mediador dessa natureza, agindo a nosso favor, nós não podemos desconfiar de que nós não iremos permanecer na graça, não iremos perseverar na fé, porque a intercessão de Cristo nos é a garantia de que nós estamos seguros. Isso aqui é uma prova, uma ilustração maravilhosa disso. Abra Lucas 23. E aqueles que são verdadeiros crentes e que se distanciam do próprio Senhor. Está aí o exemplo de Pedro. Negou a Cristo. Mas veja o que diz o texto. Lucas 23, o verso 31 e o verso 32. Ele contou com a maravilhosa, perfeita, eficaz intercessão do próprio Salvador a favor dele. Irmãos, qual a definição de perseverança dos santos? Eu não sei qual foi o conceito que eu coloquei aí, Felipe. Grudem. O Berkhoff diz o seguinte: é a contínua operação do Espírito Santo no crente, pela qual a obra da graça divina, que um dia foi iniciada no coração, ela tem prosseguimento e inevitavelmente se completa. Filipenses 1:6. Todos aqueles que verdadeiramente nasceram de novo serão guardados pelo poder de Deus e perseverarão como cristãos até o final da vida. E só aqueles que perseverarem até o fim realmente nasceram de novo. Essa é a equação. Haverão de perseverar aqueles que verdadeiramente nasceram de novo. E só aqueles que nasceram de novo haverão de perseverar até o fim. Essas duas coisas estão inseparavelmente casadas. E essa é a definição dessa maravilhosa doutrina. Mas quais as características da perseverança dos santos? Eu não vou ver nenhuma característica positiva. Eu só vou resolver 3 problemas aqui. 3 dificuldades que sempre são apresentadas com relação a essa doutrina. E a primeira dificuldade é a seguinte: e aqueles que fazem profissão de fé? Todos aqueles que fazem profissão de fé, isto significa que eles são verdadeiramente crentes e vão perseverar na fé até o fim? Fazer profissão de fé é a garantia de que uma pessoa é crente? E a resposta é não. É possível que alguém apresente todos os sinais exteriores de conversão que nós podemos ver em conversões autênticas. A obediência
temporária a Cristo, podemos ver alguém testemunhando por algum tempo e até apresentando uma boa confissão, mostrar grande zelo pelas coisas espirituais, pela obra de Cristo, pelas ações realizadas pela igreja, pelo reino de Deus, e depois essa pessoa se tornar completamente indiferente, talvez hostil a tudo aquilo que um dia ela defendeu e professou, e dizer que não tem mais nenhum compromisso com Cristo e nem com as verdades do seu reino. Será que nós temos base bíblica para isso? Preste atenção, Jesus ensinou que isso é possível acontecer. Alguém professar a fé com todas essas características que eu mencionei e não ter passado verdadeiramente pelo novo nascimento. Onde está o ensino de Jesus com relação a isso? Abra sua Bíblia em Mateus 7, o verso 21. O próprio mestre diz: muitos naquele dia haverão de dizer-me: Senhor, Senhor. Não podemos imaginar uma espécie de profissão de fé, mas precisa do que chamar o próprio Salvador de Senhor, Senhor. Mas ele vai dizer: apartai-vos de mim para o fogo eterno. Nunca vos conheci. Na verdade, vocês professaram apenas da boca para fora. Mas o próprio texto diz: vocês foram sócios da iniquidade, sócios do pecado. Jesus ensinou isso. Não apenas ensinou, mas vivenciou. Olha que coisa interessante. Nós temos dentro do próprio colégio apostólico um exemplo de alguém que manifestou os sinais externos de salvação, mas não era um verdadeiro crente. Esse foi Judas Iscariotes. E é interessante que esse tipo de teologia, de que é possível alguém professar a fé sem ser um verdadeiro crente, foi elaborado não só por Jesus, mas pelos apóstolos. Você tem Paulo falando em Gálatas 2:4, em 2 Coríntios 11:26, acerca de falsos irmãos. São meros professos, pessoas inconversas, apesar de terem uma relação formal, externa com a religião verdadeira. Eu já contei essa ilustração aqui. Frequentemente nós encontramos esse tipo de fenômeno nas melhores igrejas do mundo. Você vai ver pessoas que nasceram no Evangelho, foram criadas no Evangelho, e lá pelas tantas se desviaram do Evangelho. Mas elas foram ensinadas pelos pais que elas são protestantes, são crentes, são evangélicos. E aí talvez você tenha histórias dessa natureza, de pessoas que brigam muito mais do que pelo time do coração, brigam por defenderem numa mesa de bar que são crentes. Já imaginaram isso? Um camarada virando uma mesa de bar, porque o outro diz: tu não é crente, está aqui. Já imaginou? E o camarada se aborrece, chama todo mundo para briga, porque as pessoas que estão ali naquele ambiente estão desconfiando de que ele não é crente. Como assim? Explica esse negócio, não é? Mas você tem histórias dessa natureza, né? Eu já mencionei aqui recentemente, você deve ter visto vídeos na internet do traficante de Jesus, né? Colocando ordem no terreiro, porque aquilo é obra das trevas.
E rodou a baiana e quebrou o santo e fez aquele escarcéu. Porque, na verdade, ele está defendendo os interesses de Cristo. Mas como assim? Ele é um traficante. Mas ele foi ensinado desde pequeno que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. E não abre mão disso. Mas só que ele leva uma outra vida, né? Radicalmente diferente daquela que ele deveria viver para justificar a sua profissão de fé. Irmãos, certa vez perguntaram para Santo Agostinho sobre qual seria a marca de uma igreja verdadeira. E ele parou por um momento e depois respondeu: uma igreja verdadeira se conhece pela sua membresia mista. Você entendeu bem? Uma igreja verdadeira se conhece pela sua membresia mista. Nós nunca vamos conseguir resolver isso, né? Na igreja verdadeira, a igreja mais piedosa da face da terra, você vai ter joio e trigo. E ninguém foi autorizado a fazer a separação. Jesus Cristo bateu o martelo e disse: olha, está proibido. Vocês estão desautorizados a identificar quem é trigo, quem é joio. Isso só vai acontecer naquele último dia. E essa separação vai ser feita não com base na competência de vocês, mas é o próprio Salvador que vai fazer a separação entre bodes e ovelhas. Esse é o ensino das Escrituras. Irmãos, o segundo problema, a segunda questão: e aqueles que exibem certos dons na obra cristã e até fazem muitos sinais e muitos milagres, será que nós podemos dizer que tal pessoa é verdadeiramente crente? É um santo? Faz parte da família de Deus? Novamente, a resposta é não. A Escritura menciona e nos ensina sobre a possibilidade de alguém passar por uma experiência sublime, enobrecedora e até reformadora com relação ao poder e a mensagem do Evangelho. Pode entrar até em estreito contato com as forças supernaturais do Evangelho, que operam no reino da graça de Deus. E essas forças podem produzir certos efeitos na vida de muitas pessoas. E que esses efeitos não serão tão profundos para que essas pessoas sejam levadas verdadeiramente à conversão e ao novo nascimento. Há muitas pessoas que experimentam essas operações do Espírito Santo no nível superficial e até um tanto profundo nas suas próprias vidas. Mas essas experiências nunca desceram para o coração. Frequentemente nós encontramos relatos de pessoas passando por reavivamentos espirituais e são até profundamente tocadas, mas ao saírem dali, voltam a praticar aquilo que antigamente faziam. Ou depois de passar aquela influência, essas pessoas voltam a cometer os mesmos pecados que cometiam anteriormente. Irmãos, talvez a maior advertência disso nós tenhamos em Mateus, capítulo 7, versos 22 e 23. Quando o próprio Senhor Jesus
nos diz que naquele dia, naquele grande dia da prestação de contas, muitos vão se apresentar dizendo: olha, nós fizemos isso, isso e isso, apresentando até milagres extraordinários que foram produzidos por essas influências que se abateram sobre essas pessoas. E preste atenção no texto, que Jesus Cristo em nenhum lugar diz: olha, aquilo que vocês fizeram foi falso. Não. A falsificação não está nas obras que foram realizadas. A falsificação está naqueles que operaram aquelas obras que foram realizadas. Na identidade daqueles que queriam ser reconhecidos como sendo porta-vozes de Deus e, na verdade, estavam apenas funcionando como instrumentos na realização de milagres extraordinários. Além disso, irmãos, quando nós observamos Lucas, capítulo 10, verso 17, naquela chamada missão dos 70, você vai ver os discípulos saindo e voltando de forma extasiada pelo volume e pelo grau de operações que aconteceram durante aquela missão, que foi mandada pelo próprio Senhor Jesus. Mas tem um detalhe: será que só Judas Iscariotes não realizou prodígios naquela chamada missão dos 70? Nós não podemos concluir isso, não é? Certamente Judas Iscariotes esteve envolvido na produção de sinais e prodígios por ocasião daquela empreitada, mas ele não era crente. E por último, será que alguém investido de um ofício eclesiástico está seguro? Nós podemos dizer com absoluta certeza que essa pessoa está salva? A resposta, novamente, é não. Um ofício eclesiástico não confere salvação a quem quer que seja. E se o camarada for investido como rei, o primeiro rei de Israel, já imaginaram? Mudou o regime. E agora nós temos uma figura até imponente. O camarada era uma super estampa. Alguém que se sobressaía de todo o povo dos ombros para cima. Diz o próprio texto bíblico. E esse alguém foi Saul. Mas o N. Gruden diz o seguinte: Saul foi um homem não regenerado, que tinha liderança, que exerceu a liderança dentro do próprio povo de Deus. Foi até usado por Deus como demonstração do fato de que alguém digno de ser rei aos olhos do mundo não era só por isso apto para ser rei do ponto de vista de Deus. Na verdade, Deus permitiu que isso acontecesse na vida de Saul, até para que ele fosse um emblema, para que a gente aprendesse que o ofício não confere salvação a quem é investido. Novamente, o exemplo de Judas confirma essa possibilidade. Atos 1, verso 17, você tem essa observação. Ele foi nada menos do que membro do colégio apostólico, talvez justamente para nos ensinar a terrível possibilidade de alguém ser investido no ofício mais elevado da igreja cristã, que certamente é o ofício de apóstolo. E alguém investido neste ofício não teve o seu coração verdadeiramente convertido.
Paulo fala de falsos ministros, agentes de Satanás, segundo aos Coríntios 11, 14 e 15. E é possível que alguém que se conforme à tradição protestante e possa até chegar nos mais altos cargos de liderança que nós temos dentro da igreja, não apenas diácono, presbítero, mas até pastor, sem ser verdadeiramente alguém nascido de novo. Só tem uma observação a fazer, né? Aqueles que não se convertem e permanecem simplesmente como meros professos, haverão de responder naquele grande dia do juízo, por não terem dado ouvidos como deveriam aos apelos do Evangelho. Mas aqueles que são colocados em posições proeminentes, com absoluta certeza, esses vão receber um juízo muito maior. Haverão de responder de forma mais implacável, né? Porque não apenas se apresentaram diante das pessoas como meros professos, mas até aceitaram a investidura de ofícios para o exercício da liderança dentro da própria igreja. Isso deve nos causar temor. Eu queria fazer algumas perguntas para você hoje à noite. No conjunto de doutrinas que você sustenta, conjunto de doutrinas relacionadas com a salvação, a lógica, a coerência, o conjunto que você sustenta não lhe deixa numa situação difícil a tal ponto de alguém dizer para você que você está sustentando coisas contraditórias? Há coerência e lógica no conjunto de doutrinas da salvação que você professa? Quem aqui conhece alguém que foi batizado e fez profissão de fé e, na verdade, não passou pela experiência da salvação? Quem aqui? Conhece alguém? Olha, eu pensei que tal pessoa fosse crente. Ele até se batizou. Fez profissão de fé. Mas depois, com o passar do tempo, ficou demonstrado que verdadeiramente ele nunca se converteu. É uma realidade muito triste. Mas é algo que acontece frequentemente na história da igreja. E por último, será que ser um líder carismático faz de tal pessoa um crente verdadeiro? Você acredita nisso? O carisma no ministério de uma pessoa faz com que essa pessoa seja ou deva ser reconhecida como um verdadeiro crente? Claro que não. Jamais caia nessa armadilha. Não é o carisma que faz com que uma pessoa seja um verdadeiro convertido. O que faz com que uma pessoa seja verdadeiramente crente são aqueles traços inegáveis da graça de Deus que transformou a vida dessa pessoa, independentemente se ela tem carisma ou não. Que Deus nos abençoe e nos ajude a considerar isso. Vamos ficar em pé, irmãos, e vamos. Deus eterno, nós te damos graças pela bênção de estar meditando nas doutrinas que aprendemos na tua santa palavra. Muito obrigado, Senhor, por esse conjunto tão maravilhoso de doutrinas relacionadas com a salvação e que nos trazem consolo, segurança, confiança, porque elas estão alicerçadas em observações especialíssimas da tua santa palavra. Queremos te agradecer por todo esse conjunto maravilhoso e
Suplicamos a Ti que a cada dia o Senhor nos faça compreender com mais clareza, com mais precisão, toda essa obra realizada pelo Teu Filho a nosso favor, obra planejada por Ti antes da fundação do mundo e que tem sido aplicada ao coração de tantos pecadores ao longo da história, pelas operações poderosas do Teu Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor, por esse legado tão precioso e tão inestimável. Ajuda-nos a valorizá-lo e a cada dia encher a nossa alma de gratidão por aquilo que o Senhor realizou por nós, aquilo que jamais seremos capazes de fazer. Nos abençoa agora quando vamos participar da ceia. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, lava-nos com Teu precioso sangue, que cada pessoa aqui possa se apropriar de forma correta daquilo que o Senhor estabeleceu, nos comunicar através deste sacramento. No nome do Senhor Jesus é que nós oramos. Amém.